Boa tarde, meninos, e boa tarde, meninas. Hoje é dia 26 de agosto de 2020, né? Hoje é quarta-feira. Nós vamos falar um pouquinho de história lá do nosso livro 7. Nós vamos começar falando sobre cidadania, né? Então, lá na página 166, 166, nós vamos colocar a data de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania, né? O que é ser um cidadão ou uma cidadã, né? E diz respeito a quê? Nós já falamos um pouco sobre isso já, né? Então, gente, cidadania são os nossos direitos e os nossos deveres diante de toda uma comunidade, de toda uma sociedade, né? Nós temos direitos para cumprir e deveres também, tá bom? Então, só que cidadania, ela não é uma coisa nova. Ela já vem, ó, há muitos anos, tá bom? Então, lá na página 166, está escrito assim: cidadania na Grécia Antiga. Você já ouviu falar na cidadania? Costuma-se entender como cidadania os direitos e deveres que temos como cidadãos de uma sociedade. Essa definição também está relacionada a questões políticas, como o direito e o dever de participação na escolha dos nossos governantes. Então, vocês vão grifar tudo isso que a tia leu. Essa ideia de cidadania relaciona-se à noção de democracia, né? Você conhece esse termo? Nós já falamos também sobre democracia, né? Ela tem origem na Grécia Antiga, lá atrás. Para entender esse conceito, bem como das origens da cidadania, é preciso, primeiramente, compreender alguns aspectos da história dos gregos na antiguidade. Então, olha só, nós temos aí um quadro. Esse quadro está falando um pouquinho sobre a Grécia Antiga, né? Então, a Grécia, ela se localiza em que continente? É lá na Europa, tá? A extensão do território da civilização grega na antiguidade se modificou durante sua longa história. Porém, em seu auge, quando estava lá, né, no alto, a Grécia Antiga compreendia o sul da Península Balcânica, né, as ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor, como é possível observar no mapa a seguir. Então, vocês aqui na próxima página, vocês têm um mapa, né? Nesse mapa aí, tá mostrando para vocês como era a Grécia lá no século V antes de Cristo. Deixa o livro de vocês aberto, por favor, para vocês poderem olhar de um lado e olhar do outro. Quando a tia leu lá que a Grécia Antiga compreendia o sul da Península Balcânica, né? Tá falando Tá falando o quê? Que ela estava ali na região da Europa que é banhada pelos mares Adriático, Jônico, Egeu e Negro, né? Que fica próximo de vários continentes, de vários países aí. E quando a tia falou o litoral da Ásia Menor, né? Que pega aí a parte da Turquia, tá bom? Então, o surgimento da polis e a democracia ateniense. Como que surgiu, né, essa democracia aí, tá? Inicialmente, os gregos se organizavam em gênos, né? Quando a gente fala assim, se organizavam em gênos, se organizavam em quê? Né? Quer dizer, eram comunidades governadas por reis, tá? Eles se organizavam em várias comunidades, cada comunidade tinha um rei. Então, conforme os gêneros cresceram, quer dizer, assim que as comunidades iam crescendo, né, para melhor organização e defesa surgiram as denominadas cidades-estados. Então, como é que era? Tinham várias comunidades. Cada comunidade tinha um rei. E a gente sabe que as cidades, as comunidades estão cada vez crescendo, né? Estão cada vez maiores. Então, com esse crescimento, né, eles tiveram que formar aí cidades-estado, né? Quase o estado inteiro. Por quê? Porque está maior, precisa de uma organização maior, tá? Cada cidade ou polis, né, tanto faz, possuía um governo independente. Então, quer dizer, tinha o rei, tinha o seu governo, tinha o seu exército, né? Tinha sua moeda, tinha sua própria fronteira, tá bom? Apesar de independentes, possuía uma cultura similar, ou seja, falava o mesmo idioma e usava o mesmo alfabeto. Então, assim, lá
Lá nesses lugares, eles eram governados por reis em cada comunidade era independente da outra, né? Eles tinham seu rei, sua moeda própria, sua independência financeira, né? Apesar de tudo isso ser diferente, né? Eles falavam ali, eles tinham o mesmo idioma ou idiomas parecidos, tá bom? Aí lá na próxima página, na 168, tá falando assim: a polis tinham como centro político as acrópolis. O que eram essas acrópolis? Né? Eram localizadas nas partes mais altas da cidade. Então aí vocês estão vendo aí um território da Turquia. Né? Nós temos aí um pedaço que tá em ruína, né? Então, assim, nessas partes maiores estavam as construções importantes. Que tipo de construção? Os templos religiosos, né, onde eles cultuavam os seus deuses, né? E também tinha a ágora. O que era a ágora? Era o lugar onde eles se reuniam. Era um lugar que, que eles se reuniam ali, né, para cultuar ali, né, o que eles queriam. Então, para administrar essas cidades que estavam crescendo, né, essas cidades-estado, né, adotou uma organização política própria. Então, cada um tinha sua política. Para os atenienses, a política era de extrema importância, motivo pelo qual foi desenvolvida parte da vida social da polis, constituindo-se um objeto de reflexão de vários filósofos da época. Então, assim, à medida que eles iam crescendo, né, que ia desenvolvendo, que a comunidade ia aumentando cada vez mais, o que eles faziam? Eles faziam uma organização diferente também, né? Porque eles precisam se organizar melhor, porque a população estava maior. Então, assim, por causa dessa independência deles, dessa autonomia, né, o que eles fizeram? Eles adotaram uma forma de governo. Então, eles adotaram essa forma de governo, né? E aí, Atenas se destacou. Nossa, Atenas cresceu, desenvolveu mais que as outras, se destacou perante as outras, né? Então, assim, ela adotou um sistema democrático, né? Mas o que Atenas fez de diferente? Porque já que Atenas se destacou, tava no seu auge, né? Tava desenvolvendo mais que as outras, né? O que eles fizeram? Bom, aí, eles tinham a democracia, que era o poder do povo. Então, democracia. Demo significa povo, cracia, poder. Quer dizer, dava poder ao povo, né? Igual o Brasil, é um país democrático. A gente pode votar em quem a gente quer, né? Quer dizer, a gente tem direito de intervir, de falar, né? Temos direitos e deveres como cidadãos, tá bom? Então, de forma geral, esse lugar aí era comandado pelo corpo de cidadãos, pela população, né, junto com os seus governantes lá da época, né? Só que nem todas as pessoas que viviam em Atenas eram consideradas pessoas cidadãs, né? Então, assim, quem eram essas pessoas cidadãs? Geralmente eram as pessoas, né, que tinham mais poder, que tinham acima de 18 anos, né? Eram pessoas assim, por exemplo, mulheres, escravos, estrangeiros, né? Eram pessoas que não eram consideradas cidadãs, não eram. Então, assim, a cidadania ateniense, né, ela somente se aplicava aos homens, olha que absurdo, né? Aos homens, aos filhos de pais e mães que eram atenienses e que eram maiores de 18 anos. Então, assim, o restante da população, como as mulheres, como os escravos, como as pessoas que eram estrangeiras, né? Elas não eram vistas, as pessoas não eram vistas como pessoas cidadãs, como pessoas atenienses, elas não eram vistas dessa forma, né? Então, se elas não eram vistas dessa forma, elas não tinham direito de opinar. Né? Se ela não era cidadã, ela não tinha o direito de opinar, de dar a sua opinião, tá? Então, qual era o objetivo deles aí, ó? A tia já está na página 169, tá? A tia está explicando para vocês, eu não vou ficar lendo, mas tudo que a tia está explicando está em todas as páginas. Quando vocês terminarem a aula, vocês têm que ter a consciência, a responsabilidade, né, e o compromisso, porque vocês já estão grandes, né, de pegar e ler do início ao fim e ir grifando aquilo que é importante, tá bom? Então, gente, assim, com o objetivo de decidir sobre aspectos da vida e da organização do cotidiano e da política de Atenas, os cidadãos atenienses se reuniam em assembleia, lá na Ágora, né?
Então, a Ágora é essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, na Grécia. Era um lugar onde eles faziam aí as suas assembleias, tá? E ali eles debatiam sobre assuntos de política, né? O que eles deviam fazer, o que não deviam, o que não estava legal, o que eles deviam continuar, né? Então, assim, por exemplo, eles queriam condenar uma pessoa. Ali eles resolviam. Ah, a pessoa cometeu um crime. Então, nós vamos na Ágora, né? Para a gente poder aprovar aquela lei que foi dada ou não. Né? Então, assim, essas assembleias, essas reuniões que eles faziam aí na Ágora, né? Elas iam um dia inteiro, do nascer do sol até o pôr do sol. Durava o dia inteiro essa assembleia, tá? Então, assim, para poder garantir essa democracia, o que eles fizeram, né? Eles criaram o ostracismo. Grifem aí, ó, na página 169, no último parágrafo, o ostracismo. O que era o ostracismo? Era a condenação ao exílio de pessoas que pudessem ameaçar a forma democrática do país. Se alguém ameaçasse a forma democrática de ser daquele lugar, então eles condenavam a pessoa, né, a exilar, né, a ir para fora do país. Tá? Então, assim, aí na página, uma curiosidade do ostracismo que vocês estão vendo aí, né? Ele funcionava da seguinte maneira, ó. Ele escrevia o nome das pessoas que deveriam ser condenadas em pedaços de cerâmica. Então, é só. A pessoa lá não era de acordo, estava ameaçando a democracia de Atenas, do lugar, né? Então eles iam lá, faziam lá na assembleia, na Ágora, né? E aí condenava essa pessoa a ser exilada daquele lugar. Ela não podia mais viver naquele lugar. Então o que eles faziam? Aqui está mostrando, né, uma cédula antiga praticada, né, lá no ostracismo. Então ele escrevia o nome das pessoas que eram condenadas nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Nesse pedaço de cerâmica, como vocês estão vendo. E aí, quando eles colocavam o nome da pessoa ali, né, os nomes que tinham mais votos, a pessoa que era mais votada, né, que estava errada, né, eles eram condenados. Então, eles deveriam, mas eles não eram condenados à morte, eles eram condenados a exilar, a deixar o país. Então, eles deixavam o país, eram obrigados a deixar o país e não podiam viver mais lá, tá bom? Então, é isso que está falando aí. E lá na página 170, está explicando assim, olha, cidadania na Roma Antiga. Os romanos também praticavam a cidadania, né? Então, a cidadania deles era um pouco diferente da cidadania de Atenas, né? Ela não era, igual, por exemplo, na cidade de Atenas também não era considerada acessível a todas as pessoas. Igual, por exemplo, no Brasil, todas as pessoas são cidadãs. Até o bebezinho que nasce, que tem um dia, uma hora, um minutinho, né, de vida, é considerado um cidadão ou uma cidadã, né? Aqui não, né? Então aqui só os homens livres que eram considerados cidadãos, tá bom? Então, assim, uma curiosidade aqui, né, que as mulheres, elas não eram consideradas cidadãs, né? As mulheres, elas possuíam mais liberdade nessa cidade de Roma, elas eram mais livres do que as mulheres de Atenas, mas, né, elas podiam assistir espetáculos, podiam assistir jogos, as mulheres de Roma, as mulheres de Atenas não. Tá? Então, apesar das mulheres, né, tanto de Atenas quanto de Roma, não serem consideradas cidadãs, né, as mulheres de Roma, elas podiam assistir jogos, assistir os espetáculos, elas podiam. As mulheres de Atenas já não podiam, tá bom? Então, vocês vão fazer aí as páginas 170 e a 171. Mas antes, eu quero que vocês dêem uma lida e que vocês grifem, lembrando que vocês não podem ficar sentados na cama fazendo dever, vocês não podem ficar sentados no sofá fazendo dever, vocês têm que pegar uma cadeira, um ambiente adequado para estar estudando. Com certeza aí os pais de vocês, né, devem estar instruindo vocês, tá bom? Então vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e vão fazer as atividades. Tá bom? Então vamos lá, ó. Número 1, a cidadania ateniense era um direito que não se estendia a todos, como a tia já falou. Você acha que a democracia nesse período era algo que beneficiava toda a população?
né? Será que beneficiava todo mundo? Então, lá na página 170, eles vão pegar o caderno de história, vão colocar a data, vão colocar a página, né? E vão colocar número 1, vão responder, tá? E vão passar lá na plataforma que hoje, até 6 horas da tarde, eu já vou estar olhando, tá bom? Bom, na hora de tirar a foto, cuidado, vê, observa se tem como eu entender o que vocês escreveram, tá bom? Tem criança que está tirando foto e eu não estou conseguindo ler o que a criança está escrevendo. Você tem que ter noção disso também, tá? Ative a memória. De acordo com o que você estudou, qual é o significado da palavra democracia? O que vocês colocaram aí? Demo significa o quê? E cracia é o poder do povo. Então, é a letra A. Como a democracia ateniense funcionava? Como a democracia de Atenas funcionava, né? Então, o que vocês vão falar? Que apenas eram cidadãos os homens, os filhos de pais e mães que tinham acima de 18 anos, né? E que eles se reuniam ali em Ágora para poder fazer assembleia. Então, as mulheres, os escravos e as pessoas que não eram de Atenas não eram considerados cidadãos, tá? Os estrangeiros. Página 171. O que era o ostracismo? O ostracismo era o quê? Era a condenação das pessoas, condenação ao exílio. Era a condenação ao exílio de pessoas que estavam ameaçando a democracia, né, deles lá, de Atenas, tá? Então, por meio das votações, escrevia ali naquela placa que a tia mostrou para vocês, aquela plaquinha de cerâmica, né? E aí as pessoas que tinham mais votos eram condenadas ao exílio, ou seja, a sair do país. E ligue as frases que se referem à Grécia Antiga. Ó, localização, vocês vão ligar. Em seu auge, compreendia o sul da Península Balcânica, as ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. O que era polis? Era o nome pelo qual as cidades-estados eram conhecidas. Cada uma delas possuía um governo independente, exército, moeda e fronteiras próprias. O que é democracia? Acabamos de falar. A democracia significa o poder do povo, né? Então tem origem lá atrás, tá? Cidadania aplicava somente aos homens, filhos de pais e mães atenienses com idade acima de 18 anos. Tá? Mulheres, escravos e estrangeiros não eram vistos como pessoas cidadãs, tá? As cidadãos atenienses. E o ostracismo era a condenação ao exílio pela ameaça à democracia. Quem estava ameaçando, né, a pessoa que era mais votada, ela era condenada ao exílio, ou seja, a ser mandada para fora do país. Tá bom? Então, dê uma estudadinha aí, não está difícil. Se todo mundo souber, né, ter responsabilidade, né, e escrever direitinho, vocês conseguem, tá bom? Grande beijo a todos.